Eu fico pensando como é que nós podemos pensar em ações relacionadas a cursos, organização administrativa, organização de institutos, faculdades, distribuição de cargos, se a gente não tem noção de como funciona de fato a vida financeira de uma instituição. Nesse episódio eu quero tratar, como eu já disse, da questão dos investimentos e dos custeios. Se já era difícil entender tudo aquilo que diz respeito às despesas, despesas com pessoal, receitas orçamentárias, aquilo que foi pago, etc, etc, né? Com relação aos investimentos e os custeios, a coisa fica mais complicada ainda, porque faltam informações, as informações muitas vezes são desencontradas, os dados são desencontrados, mas principalmente pelo fato de que eu sou um mero ignorante nesse processo todo. Não tenho a menor noção do que isso significa. Sei, de modo geral, mas se me colocarem as planilhas, né, eu vou ter condições de detectar algumas coisas. E a primeira coisa que eu faria é perguntar: e esses outros? Eu já citei isso no episódio anterior e vou continuar a citar. Quem são os outros? Ou melhor, o que são esses outros ou outras despesas? Outros contratos, licitações, etc. Não é? Há uma quantidade grande de licitações a partir de 2016. Não é? O valor está lá marcado. Para fazer esse levantamento demora muito tempo, mas é possível fazer só com os dados referentes a cada ano, 2015, 16, 17, 18, mas principalmente dados esses que estão lá no portal da transparência. Que, diga-se de passagem, não sei por quanto tempo isso ainda vai durar. Pode ser que em breve muitas informações passem a ser omitidas ou escamoteadas, ou simplesmente muitas informações deixarão de existir. Talvez, não sei. Mas eu quero tratar dessa questão com vocês e, em primeiro lugar, trazer a questão de um gráfico que apresenta 3 variáveis: as despesas executadas, a despesa com o pessoal e os investimentos. Tá certo? E aí eu pretendo ser um pouco mais breve. O episódio anterior teve mais de 30 minutos, mas eu penso que é necessário. Não há como a gente fugir a isso o tempo todo, porque de fato a gente precisa aprender a lidar com essas questões, e para isso a gente precisa também mínimo de esforço, de atenção e de observação. Eu quero dizer com tudo isso que particularmente me sinto boiando em muitos aspectos, não tenho noção do que realmente alguns dados representam. A gente tem um panorama geral, mas isso não é suficiente. E quando chegarmos a discutir a questão dos cursos e dos alunos, nós vamos ver também outras dificuldades. Dificuldades essas que não são compartilhadas, e a gente tem que buscar, principalmente no INEP, maior parte das informações referentes a alunos, discentes femininos, masculinos, número de professores, número de TAs, classificação dos professores por formação, etc, etc, quem entra,
quem sai da universidade, enfim. Mas vamos aos dados. Esse primeiro gráfico mostra a comparação entre as despesas executadas, os gastos com pessoal e os investimentos. As duas primeiras variantes fazem parte, inclusive, do gráfico que foi apresentado no episódio 3. Então a gente pode perceber o seguinte: vejam em verde o tamanho dos investimentos, e quando chega em 2018 praticamente desaparece. Dos investimentos pagos, é bom deixar claro, né? Despesas executadas do orçamento, despesas com pessoal e investimentos, ou seja, o valor pago. E como a gente sabe, os investimentos são aqueles recursos destinados para ampliar a universidade de maneira geral, né? Com vistas a uma perspectiva sempre futura de atualização da universidade, mas também de adequação às condições e às realidades e às demandas. Vejam vocês que o melhor ano foi o de 2017. Os investimentos com valor pago somaram quase 48 milhões de reais, mas em 2018 praticamente zero. O que isso significa? Significa que, fundamentalmente, nós temos um problema principalmente relacionado aos outros campi. Ou seja, será que esses dados são realmente verdadeiros? Eu não sei. Foi a partir de toda essa garimpagem que eu consegui chegar nesses números. Enfim, mas o importante é dizer o seguinte: é sem dúvida nenhuma um problema sério, porque os campi de Janaúba e Unai, mas principalmente Janaúba, estão comprometidos dadas as condições de investimento. Com relação especificamente aos investimentos, então eu pude perceber duas categorias: os investimentos empenhados e os investimentos que de fato foram pagos a cada ano. Nesse sentido, me parece que o empenhado é aquele recurso de fato programado, destinado para executar determinadas tarefas, determinadas funções. E o pago, evidentemente, o próprio termo já indica, né? Aquilo que de fato foi pago. Então, a gente percebe uma diferença, né? E que vai aumentando gradativamente até chegar em 2018 também. Ou seja, houve um empenho, né? Esse empenho sempre foi maior daquilo que foi pago. Não tenho como explicar isso, mas de fato, ao que tudo indica, destinaram-se recursos para determinadas coisas, mas parece que apenas uma parte foi paga, ou porque esses serviços não foram adequadamente realizados, ou porque aqueles que de alguma maneira tinham contratos não realizaram, não entregaram aquilo que tinha que ser entregue. Eu penso que é mais ou menos isso. Evidentemente que cabe a nós também perguntarmos o que isso significa. Mas, voltando, quando chega o ano 2018, a queda é absolutamente brusca. Mas ainda é preciso destacar o seguinte com relação ao gráfico
apresentado anteriormente. Há uma diferença entre os valores empenhados e os valores pagos. Essa diferença, por exemplo, em 2018, chega a 11 milhões. Então, a pergunta é, bom, foram empenhados 12 milhões 571 mil reais e foram pagos 1 milhão 568 mil reais. O que foi feito do recurso que sobrou, dessa diferença, dos quase 11 milhões de reais? Eu não tenho uma pergunta, eu não tenho uma resposta sobre isso. Mas, de qualquer maneira, eu penso que é muito importante a gente pensar sobre essas questões. Porque, quer queiramos ou não, aqueles que vão assumir a reitoria precisam lidar com essas questões. E como lidar com essas questões? Até agora eu não vejo ninguém discuti-las. Mas, enfim, é importante a gente ter clara, né, a importância desse processo. Agora, um outro aspecto que eu quero trazer referente a não mais aos investimentos, mas a questão do custeio propriamente, né, é que agora a gente vai tratar dessa questão específica, que é o problema do custeio, propriamente dito, tá? A coisa fica mais complicada ainda quando eu tento chegar nas formas de contratação que estão todas ali publicadas, divulgadas no portal da transparência do Ministério do Planejamento, dentro do link da nossa universidade. Como vocês podem ver, há pelo menos 4 tipos de formas de contratação: pregão, de registro de preço; pregão parece que é geral; dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação. Evidentemente que são termos técnicos e que parece obedecerem a regras legais e que são sempre motivo de fiscalização por parte de auditorias e, enfim, não é? O que a gente pode perceber é que o pregão, em 2015, pregão de registro de preços, teve maior volume, depois passou a cair, e o pregão, de maneira geral, também caiu. A dispensa de licitação praticamente é pífia, e inexigibilidade de licitação, pior ainda. Esses dados eu trago, esse gráfico eu trago exatamente para a gente poder entender esse processo todo e entender que nós não temos noção de como funcionam esses mecanismos legais. Em relação ao custeio, existem algumas formas dentro do custeio, basicamente 4 ou 5, não é? Que se divide em bens patrimoniais, custeio de materiais, de obras e serviços e outros. Como eu já disse no episódio anterior, outros dá margem para qualquer coisa e a gente realmente não sabe o que significa isso, né? Teria que bater a porta da administração e perguntar, bom, o que são esses outros?
tá? Basicamente, o custeio é dividido em torno desse quadro, tá? As obras são geralmente obras de manutenção necessárias. Bens patrimoniais significa também a proteção e a manutenção dos bens patrimoniais. Os materiais, a gente sabe que são necessários. Fundamentalmente, uma universidade não pode viver sem os insumos e sem os materiais de consumo, papel, tinta, grampeador, computadores, etc. Né? Então, tudo isso eu acho que é parte do custeio. E nós vamos ver também que o custeio teve uma queda drástica. Então, o que se manteve, voltando, o que se manteve foram salários, quer dizer, os salários se mantiveram ou foram mantidos pelo Estado. Os recursos destinados aos investimentos e aos custeios caíram drasticamente. E eu vou mostrar os dois próximos gráficos para vocês terem uma ideia de como que a coisa foi distribuída nos últimos 4 anos, 2015, 16, 17 e 18, tá? Em termos de custeio, ok? A evolução do custeio, principalmente em relação a contratos realizados, né? A gente também percebe uma baixa estrondosa. De todos os campos de atuação do custeio, o único campo que manteve recursos destinados e gastos nos 4 anos foram os serviços. Não é? Então é importante deixar claro isso. 2015, obras consumiram 41.712.000. Mas depois praticamente deixaram de existir. 2016, 17 e 18. Serviços foram mantidos, não é? Gasto com materiais em 2018 e bens patrimoniais, não é? Acima do gráfico eu coloquei também a tabela para que vocês possam perceber que também há lacunas, né? Esses dados, repito, são segundo o Ministério do Planejamento, tá certo? Então, é importante deixar claro isso. E para finalizar, entre os gráficos, eu trouxe uma comparação entre as obras e os serviços. E a gente percebe que mesmo os serviços a partir de 2015 vem tendo uma queda. Não é à toa que o ano passado, por exemplo, houve dias em que eu fui lecionar e não havia papel higiênico nos banheiros, no prédio onde eu lecionava, e tive que atravessar para ir no outro prédio, no pavilhão de aulas, no primeiro pavilhão de aulas, e lá também não havia papel higiênico. Você pode imaginar o que isso significou para a minha vida, né? Então, 2015, obras ainda eram substanciais, depois começa a haver uma queda, chega em 2018 a 101.000 e serviços em 7.900.000. Vejam vocês que até mesmo no que diz respeito à terceirização, há um estrangulamento muito grande em relação a isso, em relação ao custeio propriamente. De modo geral, se no episódio anterior vimos a questão das despesas, das receitas orçamentárias e do gasto com o pessoal, e isso já aponta para um alerta, no mínimo para um alerta diante da situação, quando a gente chega em investimentos e custeios, a coisa fica mais complicada ainda.
Primeiro, porque fica mais difícil de compreender os dados, mas principalmente os termos e a destinação. Segundo, que aí eu considero importante fazer a seguinte reflexão. Há uma redução visível e essa redução coloca a universidade de joelhos. Ou ela fica à mercê de forças políticas, ou ela fica à mercê do Estado e do governo federal. Eu penso que a universidade fica refém dessas duas esferas. Levando em conta o estrangulamento dos recursos repassados para a universidade, cada vez mais há uma precarização das condições de trabalho. Mas não só das condições de trabalho, há uma precarização também no que diz respeito ao acolhimento dos estudantes, daqueles que chegam para a universidade. Quanto mais a universidade encontrar dificuldades de poder realizar minimamente as condições necessárias para a convivência no campus ou nos campi, se o estrangulamento também leva a uma degradação física dos espaços, e essa degradação física também leva a uma decadência nas relações. Então, se a gente somar o problema da burocracia, que é colocado no episódio 3, e o problema da burocracia se estende porque é ela que cuida fundamentalmente da escassez de recursos. E mesmo cuidando da escassez de recursos, nós não temos transparência. Por outro lado, isso vai afetar diretamente todas as instâncias administrativas. E aí há uma tendência a uma concorrência entre as unidades acadêmicas, entre os cursos, entre as faculdades, os institutos, etc. Só que, uma vez que nós não temos condições de mobilização política, mas principalmente de organização política, e uma vez que a desmobilização se dá também na esfera dos sindicatos e das associações e das representações das várias categorias que compõem a universidade, a comunidade acadêmica fica completamente à mercê desse processo. Nós não nos damos conta de que há uma degradação permanente, contínua, e essa degradação, evidentemente provocada pela escassez e pelo estrangulamento de recursos, a destinação de recursos, nos leva a pensar uma série de coisas. Primeiro, é isso que de fato o poder quer? Estrangular uma instituição para que ela não apenas fique de joelhos, mas também possa legitimamente procurar outras formas e alternativas para poder sobreviver? Será que dentro da universidade não há pessoas e grupos
que realmente esse quadro é interessante do ponto de vista de impor ou implantar uma nova forma de compreensão, uma nova forma de organização e até mesmo uma preparação para novas condições e perspectivas e realidades da universidade. E aí vem um outro aspecto que eu considero importante, que é o seguinte: o fato de que enquanto não se mexe no salário, os servidores, sejam eles docentes ou técnicos, não se mexem. Pode haver ações tópicas, gente com espírito solidário, que vai fazer uma vaquinha para comprar papel higiênico, etc, etc. Não é? Mas, de modo geral, a apatia, o condicionamento, a resignação diante do fato de que não só estamos em perigo do ponto de vista do nosso emprego, mas estamos em perigo do ponto de vista institucional. E aí eu pergunto se de fato vale a pena privatizar ou semi-privatizar uma instituição desse porte com essas dificuldades todas. Talvez seja mais fácil, por exemplo, fechar cursos, estancar, impedir que se desenvolvam cursos. Enfim, há uma série de questões que precisam ser discutidas e eu acho que nós não temos a menor noção do que isso significa. O tamanho do problema. Isso porque nós somos uma universidade nova, não temos a tradição de grandes universidades que também devem estar a passar por situações semelhantes à nossa. Talvez pior, talvez as condições estejam melhores, não sei. Evidentemente que as universidades estão na mira. E a PEC é um braço desse processo. Mas o estrangulamento, que até agora não ficou claro se vem da PEC ou se é de uma ação deliberada, independentemente de qualquer coisa, do governo Temer, que possivelmente vai se arrastar ou não, aí depende das condições políticas. Nós temos que ter clareza dessas questões. Eu insisto, caso contrário, nós seremos levados de roldão.